A última estação de Mirandol. O bilhete sem destino. Você encontra o bilhete dentro do bolso do seu sobretudo, dobrado com precisão e levemente úmido, como se tivesse sido exposto ao sereno. A caligrafia é elegante, quase cerimonial. Partida 2h46. Estação Mirandol. Passagem apenas ida. Você não se lembra de ter comprado esse bilhete. Naquela noite, a cidade inteira parece engolida por uma névoa espessa. Os postes de luz tremulam como se velas prestes a se apagar, e o som do tráfego desapareceu, como se o mundo estivesse prendido à respiração. A estação Mirandol. O nome soa familiar, mas você tem certeza de que ela não existe mais. Dizem que foi demolida décadas atrás, depois de um acidente nunca esclarecido. Vagões encontrados vazios, trilhos que apodreceram, nenhuma explicação convincente. Mesmo assim, seus pés o levam até lá, como se obedecessem a algo que você não entende. Os mapas não mostram o local, mas sua memória, ou algo parecido com ela, guia você pelas ruas estreitas até um beco esquecido, escondido atrás de armazéns silenciosos e janelas emparedadas. E lá está, a placa enferrujada, balança acima de um portão entreaberto. Estação Mirandol. Tudo parece congelado em outro século. Os bancos são de madeira escura, rachada. Os relógios quebrados marcam horas diferentes, como se cada um pertencesse a um tempo próprio. A bilheteria está vazia, mas há uma mulher atrás do vidro, imóvel, como uma pintura mal iluminada. Você sente que não deveria estar ali, mas o som do apito ecoa distante, vindo dos trilhos que se estende rumo à névoa. Algo se aproxima, e o bilhete, ainda em sua mão, começa a esquentar. O trem que não era mais trem. O som metálico vem aos poucos, lento, como se arrastasse pelas eras. Primeiro é só um eco distante, um chiado indistinto nas brumas, e então vira um ranger profundo. Um guincho que parece cortar as entranhas da terra. O ar vibra, o chão treme, a névoa se afasta em círculos concêntricos, como se fugisse do que se aproxima. Você permanece parado na plataforma. Há um banco quebrado à sua esquerda, onde uma sombra parece ocupá-lo. Mas quando vira o rosto, não há nada ali. O relógio acima da marquise marca 2h46, congelado mas certeiro. Então ele surge, o trem, não como você esperava. O que entra pela plataforma da estação Mirandol não é exatamente um veículo, mas uma coisa longa, enferrujada, disforme, envolta em placas metálicas corroídas, musgo e janelas embaçadas por dentro. As rodas produzem um som que não bate com o movimento. Ora parece rodar sobre os trilhos, ora desliza acima deles, como se não houvesse peso real sustentando sua passagem. Não há fumaça, mas há um cheiro. Algo entre ferrugem úmida e carne passada do ponto. A porta do primeiro vagão se abre com um suspiro que mais parece um gemido. Lá dentro, o corredor é escuro demais. Você hesita, mas o bilhete em sua mão pulsa, como um coração. E algo dentro de você, algo que não é racional, sabe que não voltar é mais perigoso do que entrar. Você dá o primeiro passo. O chão do vagão afunda levemente sob seus pés, como se o material ainda estivesse vivo. O teto é baixo demais. As luzes pendem do alto como pequenas lágrimas de vidro e os bancos estão cobertos por um pano acinzentado, como véu de luto. Em alguns assentos há passageiros, ou melhor, há silhuetas. Elas não se mexem, nem respiram. Alguns parecem estar cobertos de poeira, como se tivesse sido esquecido ali por um século. Outros não têm rosto. E há um, exatamente ao seu lado, que vira a cabeça milimetricamente quando você passa. Sem olhos, sem boca, mas ainda assim consciente da sua presença. Você continua andando. Cada vagão que atravessa é diferente. O segundo parece uma antiga capela decrépita. Velas apagadas, bancos de madeira com nomes entalhados, alguns dos quais se apagam quando você tenta lê-los.
Há um púlpito vazio, mas nas paredes há quadros. Quadros que, à primeira vista, mostram apenas sombras, até que você percebe que cada um deles retrata a mesma cena. Um homem parado onde você está agora, entrando no vagão. O terceiro vagão está completamente escuro, exceto por uma claridade tênue que vem de baixo. Quando olha para o chão, percebe que é feito de vidro, e abaixo de seus pés há algo enterrado. Um cemitério de trilhos, ossos entrelaçados com metal, e ali, no fundo, o contorno de outro trem, um idêntico a esse, mas despedaçado, e com um único farol aceso mirando para você. Você apressa o passo. Ao entrar no quarto vagão, o trem desacelera. Mas você não sente isso como uma mudança de velocidade. Sente na pele, no estômago, no tempo. Os ponteiros do relógio se movem para trás. Os sons ficam abafados. Seu próprio pensamento chega com atraso, como se alguém os ditasse um segundo depois que você os formula. Nesse vagão, o ar cheira a hospital antigo. Há cortinas, camas enferrujadas, equipamentos médicos desligados e ao centro, preso por cintos a uma maca, alguém com um sobretudo igual ao seu, cabeça virada para o lado, imóvel, mas você jura, que o vê respirar uma única vez. Quando se aproxima para ver o rosto, os olhos deles se abrem de repente. São seus olhos. Você tropeça para trás e cai do vagão. A porta se fecha sozinha atrás de você, e então o trem para. Você sai para uma nova plataforma, mas há algo errado, muito errado. Não é a mesma estação, e ao mesmo tempo é. As estruturas são familiares, o banco quebrado, o letreiro enferrujado, o relógio parado, mas tudo está coberto por uma vegetação espessa, raízes saindo das paredes, trilhos engolidos por musgo. As luminárias agora brilham com a luz esverdeada, pulsante, como algas abissais, e há uma figura no meio da plataforma. Ela está virada de costas, parada, como se esperasse algo. Usa um manto escuro que toca o chão, e de suas costas escorrem fios finos, quase etéreos, como raízes ou cabelos levados pelo vento. Você não sabe o porquê, mas entende. Isso não é mais uma estação, é um nó, um ponto onde lugares mortos se entrelaçam, e você ainda não viu o que os trens trazem de volta. O bilhete agora está em chamas silenciosas em sua mão, mas não queima. A estação dos ecos. A figura continua imóvel. Você se aproxima devagar, como se seus pés estivessem aprendendo a andar sobre o mundo pela primeira vez. Cada passo ecoa de um jeito estranho, como se o som viajasse em direções que não existem. O ar é mais denso aqui, como se a atmosfera fosse feita de outra matéria, quase líquida, quase viva. Quando está a poucos metros dela, a figura vira lentamente a cabeça em sua direção, mas não tem rosto, ou talvez tenha muitos. Há uma superfície lisa onde o rosto deveria estar, mas conforme você olha mais atentamente, percebe que vê imagens se formando ali, como reflexos no vidro curvado. São lembranças suas, fragmentos, coisas que você viveu e que se esqueceu, coisas que talvez nem sejam suas. Um quarto de hospital, um corredor azul, um trem vazio, uma infância sem nome. A figura estende a mão, e nela há outro bilhete. Você não se lembra de ter lhe dado o primeiro, mas agora o segundo está ali, tremendo levemente, como se não quisesse ser lido. Você pega. As palavras estão escritas com uma tinta que pulsa sobre o papel. Esse é o ponto de retorno. Se não voltar agora, será um de nós. Não há trilhos de volta para quem atravessa o próximo vagão. Eles estarão à sua espera. Quando você olha de volta para a figura, ela não está mais lá. No lugar onde estava, agora apenas uma pilha de cinzas, lentamente sendo levada pelo vento, ou pelo que neste lugar serve de vento. Você ouve o som do trem novamente, portas abrindo, vagões sibilando, um chamado sem voz. Você entra. O novo vagão é diferente de todos os anteriores.
Não há bancos, nem janelas. Só um corredor estreito e comprido, ladeado por portas de ambos os lados, como um antigo vagão dormitório. Mas cada porta está entreaberta, e por cada fresta emana um som diferente. Atrás da primeira você ouve o som de passos correndo em círculos, e alguém sussurrando o seu nome de trás para frente. Na segunda, uma mulher ri. A risada se estica até virar choro, e depois silêncio. Na terceira, silêncio total. Você não abre nenhuma delas, mas sabe que elas sabem que você passou. Alguma coisa toca seu ombro, você vira e nada. No corredor atrás de você se estende mais do que antes, muito mais, como se estivesse crescendo enquanto você anda. Você começa a correr. Ao final do corredor, uma única porta, diferente das demais, antiga, de madeira escura, com o número 3 entalhado de forma torta. Você empurra. Do outro lado não há chão. É uma queda livre. Você não grita. A queda não dói. Mas quando você para, ou acredita que parou, está de pé num lugar sem céu, sem teto, sem nada acima. Uma sala imensa, circular, como uma catedral abandonada. Mas tudo aqui parece ser feito de trilhos retorcidos e madeira morta. As colunas são de aço enferrujado. Há bancos em círculos, voltados para um centro onde repousa um coração gigantesco, pulsando. Você entende que não deveria estar vendo isso. O trem não deveria levar ninguém até ali. No teto, ou onde deveria haver um, há espirais metálicas que se movem lentamente, como engrenagens do tempo. A cada giro, você sente algo sendo apagado de sua mente. Um nome, uma rua, um cheiro de infância. Você segura o bilhete com força. Ele parece protegê-lo, por hora. As sombras se aproximando dos limites da sala. Elas não têm forma fixa. Oscilam entre figuras humanas e animais, mas em cada transformação parecem mais distantes da ideia de corpo, como se fossem lembranças de criaturas. Você tenta se afastar, mas há um som, um apito longo, vindo de um lado que você não consegue identificar. O som passa por dentro do seu corpo, vibrando ossos e pensamentos. Ele ordena que você permaneça, e você obedece. Uma das sombras toca o coração no centro. Ele pulsa mais forte. Luzes brotam das paredes, mas não são luzes de eletricidade. São olhos, incontáveis olhos que se abrem em meio às estruturas, observando você como se cada um reconhecesse sua presença, como se você tivesse sido esperado. Você lembra o bilhete, ele disse. Eles estarão à sua espera. Agora você sabe o que são eles. Eles não falam, mas seus pensamentos são empurrados para dentro de sua cabeça como sussurros de fumaça. Você é o último. Você chegou tarde. Todos os trens levam ao coração. Se ficar, será raiz. Se sair, levará algo com você. Você olha para o coração, e então ele abre. Não como uma flor, nem como um ferimento. Ele se abre como uma estação que nunca existiu. Dentro, você vê trilhos que se perdem no escuro. Vagões parados, todos iguais ao redor. Figuras andando, ecos de outras vidas. Uma cidade subterrânea de trens mortos, girando em círculos eternos. No centro, um farol. E ao redor dele seu próprio rosto multiplicado, chorando, rindo, gritando em todas as janelas. Você entende o que é esse lugar. Não é uma estação, é um arquivo. Cada passageiro é uma história que o trem recolhe, cada estação uma camada, cada vagão uma porta para algo que já se esqueceu. E você acaba de ser adicionado. O bilhete em sua mão finalmente se desfaz, sem instruções. Agora você está por conta própria. O trilho invisível. Você não sabe quando começou a andar de novo, mas está. O chão mudou sob seus pés, já não é metal, nem terra. É algo que não faz barulho, que não afunda nem sustenta, como se seus passos estivessem sendo dados sobre um eco. Atrás de você, a abertura do coração da estação desapareceu. À frente,
Um túnel largo demais para ser um túnel é uma ausência, um espaço que devora forma e definição. Nenhuma luz penetra ali, e mesmo assim você vê, não com os olhos, mas com uma parte esquecida da mente. Há estruturas que lembram vagões abandonados, mas são maiores, muito maiores. Alguns parecem ter sido feitos para conter catedrais, outros têm o formato de ossos gigantes, costelas de alguma coisa que morreu antes da história existir. Há grafias em línguas que você sente, mais do que compreende, que são anteriores ao tempo. Algumas ainda estão sendo escritas, mesmo com a tinta já seca. O ar é parado, mas há movimento. Sons que surgem sem fonte, lamentos longos, vozes infantis murmurando salmos de estações que nunca foram construídas. O som de rodas que giram sob trilhos sem trem. Você caminha e aos poucos começa a se lembrar. Não de quem é, mas de coisas que aconteceram antes de você chegar, antes de você existir, talvez. Coisas que a estação quer que você saiba. Imagens se infiltram nos seus pensamentos como neblina preta. Você vê um homem de terno cinza sempre o mesmo, em diferentes épocas. 1923, 1978, 2041. Ele nunca envelhece. Sempre entra no mesmo vagão. Sempre leva uma maleta. Sempre sorri antes de desaparecer na escuridão. Você vê uma criança que desenha com carvão nas paredes do trem. O desenho ganha vida e devora a mãe dela enquanto os passageiros fingem dormir. Você vê uma mulher cega que canta para portas fechadas. E cada nota da sua canção faz seus parafusos das janelas se soltarem, pouco a pouco. Esses não são sonhos, são registros. A estação coleta. Você começa a entender. Ela é viva. Não no sentido humano, mas no sentido orgânico. Um ser feito de espaço, tempo, memória e ferro. Ela cresce, se alimenta de histórias, digere presenças, e você está dentro dela, parte dela. Um novo órgão em desenvolvimento. O corredor se estreita, você precisa andar de lado, e então há uma porta, diferente das outras, feitas de espelhos quebrados, mas nenhum deles mostra você. Apenas versões que jamais existiram. Você criança, com o olho faltando, você idoso, deitado em um leito cercado de trilhos, você sorrindo sem boca, você dormindo em pé, enquanto trens passam por dentro do seu corpo. A maçaneta é uma agulha, fria, pungente. Você gira. Dentro da sala um trem em miniatura, sobre uma mesa de pedra. Ele se move sozinho, em um trilho circular, infinitamente pequeno. Uma maquete detalhada e, ao fundo, um prédio. Você reconhece. É o prédio onde você acordou, o prédio onde tudo começou. A estação mostra que sempre soube quem você era, que tudo foi uma viagem de retorno. No centro da mesa, há uma peça ausente, um pequeno trilho faltando. O trem para, como se estivesse esperando. Você olha em volta. Há uma gaveta, e dentro dela um pedaço de papel e um fragmento de trilho. O papel diz: se colocar essa peça, o trilho se completa. A história continua. Você voltará a caminhar, mas nunca será você. Se não colocar, a estação desaba, e você com ela. Você segura a peça, ela pulsa em sua mão, como se vivesse, como se esperasse há séculos pelo seu toque. Você hesita. E nesse momento ouve o apito. Não como antes, este é o apito original. O som primordial. O primeiro som que já existiu na estação. O que deu início ao tempo nesse lugar. Ele rasga você por dentro e tudo escurece. Quando acorda, está sentada em um banco de estação. Mas ela é externa. Está chovendo. Ao seu lado, um homem lê um jornal de 1965. À sua frente, uma placa escrita à mão. Próximo trem, 13h13. O relógio da estação marca 13h12. As pessoas se movimentam ao seu redor como se nada estivesse errado. Há barulho de cidade, de vida, mas tudo está esquisito.
As vozes têm delay. Os olhos das pessoas nunca piscam. Nenhum papel se move com o vento. Você tenta levantar. Está preso no banco. Os parafusos passam por suas pernas. Você é parte da estrutura agora. E todos ao seu redor também. Cada um passageiro antigo. Fixado. Parte do cenário. Parte do show. A estação é uma encenação de realidade. Um palco. Uma ilusão que se repete eternamente para os olhos de quem ousa ver o que não devia. O trem chega. As portas se abrem. E todos olham para você. Como se esperassem que você embarcasse de novo. Como se fosse o único destino possível. Você sente o fragmento de trilho ainda em seu bolso. Agora entende. Você não pôs a peça. A estação está desmoronando. Mas não como edifício, como história. Tudo começa a se repetir, mas com falhas. As pessoas riem em sincronia. Os rostos se duplicam. A chuva sobe. O trem gira no mesmo trilho sem sair do lugar. Você sente a pele se dissolver, mas não dói. Você está se tornando parte da história, um arquivo. Mais um passageiro preso entre vagões esquecidos. E no fim do corredor, você ainda ouve um bilhete sendo escrito, palavra por palavra, para o próximo que ousar entrar. Última parada. A estação começa a gemer, não com o som de ferro se partindo, mas como um suspiro imenso, profundo vindo de algo que nunca teve boca. Um cansaço antigo, de séculos imobilizados no mesmo ciclo, finalmente prestes a se romper. Você sente isso no chão, no banco onde está preso, nas paredes que piscam como se tivessem olhos. O trem ainda está diante de você, portas abertas. Dentro dele não há bancos, nem corredores, nem passageiros. Só uma escuridão viscosa que pulsa com o mesmo ritmo do seu coração. Um trem-caverna. Um ventre de aço esperando por você. Ou o que sobrou de você. Você luta, mas não com os braços. Estes já se foram há muito tempo e se tornaram parte do banco. A madeira já é sua carne, os parafusos seus ossos. Então luta com a memória. Tenta lembrar quem era antes da estação, antes do apito, antes do bilhete. Mas não há nada. Nem nome, nem rosto. Só ecos. Uma sombra atravessa a plataforma. Algo grande, curvado, de passos longos e lentos, envoltos por um manto feito de poeira e sons apagados. Onde ele passa, os trilhos enferrujam em segundos. As paredes escurecem. Os rostos dos outros passageiros se desfazem. Derretem como papel em chuva. A sombra para diante de você e estende algo. Um bilhete. O mesmo que você recebeu quando acordou no prédio, mas com novas instruções. O ciclo falhou. Novo passageiro requisitado. Último aviso. Embarque ou desapareça. Você não lê. Você sabe o que está escrito. Você sempre soube. E agora o trem não espera mais. A escuridão avança pelas portas, rastejando como fumaça em câmera lenta. Envolve os pés dos passageiros, sobe até os olhos e você sente a dor deles, porque você também é eles. Cada um dos que sentaram onde você está agora, cada um dos que disseram sim, a plataforma começa a ruir. Laje por laje, degrau por degrau. O relógio da estação marca 13h13, infinitamente. O trem recua, mas permanece com as portas abertas. Você, no último instante de consciência, retira o pedaço de trilho do bolso. Ele brilha, quente, respira. E você, pela primeira vez, sabe o que fazer. Não para fugir, mas para fechar. Coloca a peça no chão. E ela se encaixa sozinha. Um som de encaixe perfeito, quase divino, ecoa pela estação. O trem grita. Um som agudo, desumano, atravessa tudo. Ar, corpo, metal, tempo. E então tudo se apaga. Ninguém sabe onde ficava a estação. Alguns dizem que era entre mundos, outros entre memórias. O que se sabe é que ela não apita mais. O eco cessou. Mas às vezes, em cidades vazias e noites silenciosas, um banco de madeira aparece no meio da rua, preso no chão.
com marcas profundas de pregos e um bilhete colado abaixo. Se você está lendo isso, o próximo trem já saiu.